Oi, gente, professor Carlos Clay, gravando mais uma aula de matemática financeira, mais especificamente na seção de porcentagem. E nesse momento nós vamos estudar o assunto chamado fator de aumento e desconto. É bem legal, vocês vão gostar. Então, gente, aumentos e descontos. Gente, quando a gente fala que estamos dando um aumento percentual ou um desconto percentual, matematicamente estamos falando que estamos utilizando um fator de multiplicação. Vamos entender como é que isso funciona. Uma mercadoria custa R$20 e vai ter um aumento de 25%. Quanto passará a custar? Olha só, você que já tem uma certa afinidade com matemática financeira no dia a dia, você poderia fazer o seguinte, é o que normalmente as pessoas fazem. Vamos calcular a porcentagem. Olha só, 25% sobre 100 de R$20. Na calculadora é bem prático isso, mas vamos sempre imaginar que a gente está fazendo uma prova que nós não temos esse recurso da calculadora. Então olha só, 25 sobre 100 é 0,25. Isso você já está apto a fazer mentalmente isso. Por quê, gente? Presta atenção. Quando eu divido ou multiplico por potências de 10, basta olhar quantos zeros tem o número que eu estou dividindo ou multiplicando e deslocar a vírgula. Então, nesse caso, eu estou dividindo por 100. Tem 2 zeros, eu desloco a vírgula à esquerda. Quando é multiplicação, eu desloco para a direita. Então, vejam só, eu tenho 25. Esse número, se fosse moeda, você não ia escrever 25,00 se fosse um valor contábil. Então, a vírgula normalmente fica aqui no final, quando ela não aparece no número. Então, eu vou deslocar 2 vezes para a esquerda, porque eu estou dividindo. Então, eu pulo 2 casas, ela para aqui, e que número formou? 0,25. Então, quando divide por 100, quando multiplica por 100, ou por 1000, ou por potência de 10, basta você olhar quantos zeros tem no número e deslocar a vírgula. Repetindo, na divisão desloca para a esquerda e na multiplicação para a direita. Gente, você chega nisso aqui, você também não tem uma calculadora. Você poderia armar uma conta, mas olha que bobagem, gente. 20 eu não posso escrever. 20 não é 2 vezes 10? 20 é 2 vezes 10. Então, olha só. Se 20 é 2 vezes 10, e essa multiplicação que eu já sei fazer, porque eu acabei de perceber que quando é multiplicação por múltiplos de 10, eu desloco a vírgula. Então, deslocando a vírgula para a direita uma casa, porque é 10, tem um zero, então forma o número 2,5, ou seja, e 2,50, gente, vezes 2 vai dar R$5. Então, olha só, gente, o que parecia ser uma coisa que ia demorar, foi facilitado através dos recursos que a gente utiliza, né, de multiplicação de potência de 10, de divisão. E aí a gente vai percebendo alguns macetes ao passar do tempo, que pode nos ajudar. Então, olha só, se eu vou aumentar R$5 em R$20, então o valor final vai ser 20 mais R$5, que é igual a 25. Normalmente a gente trabalha assim. Ou então calculamos direto, por exemplo, R$20 mais 0,25 vezes 20. Por que esse 0,25 eu já estou pegando daqui, gente? É 25%. É muito comum nós já trabalharmos com essa forma de dividida já, tá? O percentual já com ele dividido por 100. Então 0,25 vezes 20. E aí eu tenho 20 mais 0,25 vezes 20, nós já fizemos em cima, que é igual a 5, que dá R$25. Beleza, legal. Agora vamos descobrir qual é o fator de aumento que está envolvido nessa operação. Olha só, vamos pensar assim. Você tem um valor X, agora não é mais R$20, é um valor qualquer, eu quero generalizar. Quando eu estudo assim, dessa forma, eu preciso generalizar, que é para eu trabalhar com qualquer valor que apareça. Então, eu tenho um valor X, e esse valor X vai sofrer um aumento de 25% dele mesmo. Ou seja, eu tenho X mais 25% de X. E quando eu faço isso, bom, você já sabe que aqui vocês vão ter que resolver. 25 sobre 100 é 0,25. Então eu tenho aqui X mais 0,25X. Somando isso aqui, gente, isso aqui é 1. Eu não coloco, mas é 1. Então eu tenho 1X mais 0,25X. E aí eu tenho 1,25. Isso aqui é meu fator multiplicativo. É o fator de aumento para 25%. Então, se eu quero aumentar qualquer valor em 25%, eu multiplico por 1,25. Agora, gente, vamos fazendo as coisas na matemática assim. Você vai fazendo as coisas e vai observando. Olha só, eu peguei a minha taxa 25%, 0,25, e adicionei 1. Quando é um fator de aumento, aparece esse 1 aqui. Sempre a gente coloca 1 na taxa que a gente utiliza, beleza? Só que agora eu vou aumentar 25%, mas não mais fazendo esses desdobramentos aqui, tá? Eu vou usar o fator de aumento, que é 1,25. Então, se eu pegar R$20
vezes 1,25, olha como vai ficar. Aqui é a mesma coisa, vamos trabalhar dessa forma. 20 reais é 2 vezes 10. E aí facilita a minha vida, 2 vezes 10. Aí eu pego esses 10 reais e multiplico por 1,25. Quando eu faço isso, eu desloco a vírgula uma casa para a direita, porque eu estou multiplicando, e 10 tem um zero e forma o número 12,5. Então eu tenho R$12,50. R$12,50 vezes 2 dá R$25. Então, utilizando o fator de aumento, eu chego em R$25, da mesma maneira que eu cheguei utilizando e fazendo esses processos aqui, tá? Então, existe um fator de aumento quando eu trabalho com aumento percentual, e existe um fator de desconto que quando eu trabalho com desconto percentual, mas são coisas diferentes que a gente vai perceber aqui, tem detalhes nisso aí, tá? Mas o que eu quero que vocês percebam já de imediato, que a gente vai sempre trabalhar assim, é que no final das contas eu peguei a minha porcentagem e somei com 1, isso porque é um aumento, então sempre vai aparecer esse 1, galera. Se liga aí, tá bom? Vamos lá, gente. Um produto custa X e vai ter um aumento de 35%. Quanto ele custará após esse aumento? Gente, vejam só. Eu tenho X mais 35% de X. É assim que a gente monta. Então, vocês já sabem que eu vou ter que trabalhar aqui já dividindo. É assim que a gente trabalha. Então, 35% é 0,35. O professor já calculou já. Lembram? Eu estou dividindo por 100. Tem 2 zeros. Eu vou deslocar a vírgula para a esquerda 2 vezes. 1, 2. Que número formou? 0,35. Então, eu tenho um X mais 0,35x. Gente, olha essa divisão aqui, preste atenção. Olha o que aconteceu, eu tenho o número 35. 35, ele tem uma vírgula no final. Repito, se fosse dinheiro, se fosse moeda, você não ia escrever 35,00 porque tem uns centavos. Só que quando o número é inteiro, eu não preciso escrever essa vírgula, mas está no final. E deslocando para a esquerda 2 vezes, eu tenho o seguinte, ela sai daqui, anda 2 casas à esquerda e para aqui. Só que aqui agora eu preciso pôr um zero aqui, e aí eu formo o número 0,35. É assim que vocês fazem, não precisam calcular, não precisa armar conta nem calculadora. Então 1x mais 0,35x dá 1,35x. Pronto, o fator de aumento é 1,35, se eu quero aumentar 35% de um determinado valor. Portanto, aumentar 35% significa multiplicar por 1,35. Um produto custa Y e vai ter um aumento de 2,5%. Vamos lá. Olha só, gente, eu falei Y, mas eu utilizei X aqui, não tem problema nenhum não. Então vamos lá. Então eu tenho um produto que custa X mais 2,5% de X. Então vejamos, é 1x, eu estou colocando sempre esse 1x para que vocês enxerguem, né, o que a gente está fazendo, mas não precisa não, gente. Não se escreve 1x não, é só x. Então 1x mais 0,025x. Por que isso? Porque 2,5, gente, olha onde a vírgula está, 2,5, ela está aqui. Como eu estou dividindo por 100, eu vou pular 2 vezes para a esquerda, 1, 2, e quando eu pulo para a esquerda, ela pula uma casa que não existe e para aqui. Então tem que pôr 0 aqui, claro, e um 0 aqui. Formei o número 0,025. Então veja que a gente está sempre dividindo sem o recurso da calculadora aqui, tá? Usando os macetes. Então 1x mais 0,025 dá 1,025x, ou seja, se eu tenho um valor x qualquer, quero aumentar 2,5%, basta multiplicar por 1,025. Um produto custa Z e vai ter um aumento de 100%, olha que legal. 100%, x mais 100% de x, e aí 1x mais 1x, porque não precisa nem fazer isso, né, gente? Você já sabe que é 1 aqui, mas só para continuar a dinâmica aqui, a vírgula está aqui, eu desloco 2 casas, porque eu divido por 100, ela vem para cá. E vindo para cá forma o número 1. Então vejamos, 1x mais 1x, 2x, ou seja, aumentar 100% significa multiplicar por 2, galera. Bom, galera, vamos ver agora como operacionalizar os descontos. Nós vimos os aumentos e nos aumentos fica uma característica especial do aumento, que é o seguinte, o aparecimento desse 1 aqui, certo? Aumentar 35% significa pegar a taxa
e acrescentar 1. Então fica 1,35. Aumentar 2,5% significa acrescentar a taxa 1, ou seja, 0,025 mais 1 dá 1,025, certo? Vai ser sempre assim, sempre vai aparecer esse 1 nesse fator de aumento. Aumentar 100% é 1x mais 1x, a taxa é 1, porque é 100 dividido por 100, e soma mais 1, que dá 2x. Vamos agora entender como funciona o fator de desconto. Vamos com calma, muita atenção. Um produto custa X e vai ter um desconto de 40%. Quanto passará a custar? Vamos ver. X é o valor do produto menos o que, gente? Menos 40% do próprio X. E aqui eu abro um parênteses, como a gente vinha fazendo, para entender essa divisão, que vocês já sabem que é 40 dividido por 100, desloca a vírgula duas vezes à esquerda. Deslocando duas vezes à esquerda, eu paro aqui e aí complemento com zero essa casa aqui. Eu formo o número 0,40. Então eu tenho um x menos 0,4 vezes x. Isso vai dar o seguinte, 0,6x. Então, eu já achei o fator do desconto. Gente, mas olha o seguinte, o fator de desconto ele é diferente do fator de aumento. Isso é claro, são valores diferentes. Mas o que acontece? O que é que eu tenho que observar aqui? Que eu multiplico por 0,6. Na verdade, o fator de desconto é o que falta para completar o todo, o 100%. Preste atenção, se é 40%, de 40 para chegar a 100, que é o todo, que é o 100%, eu falto 60%. Ou seja, 0,6. Estão começando a sacar? É o inverso. Você multiplica pelo inverso. Você não soma mais 1, porque não é aumento, é desconto. Sempre assim. Ou você pensa de 40% para chegar em 100%, ou 0,4 para completar 1, porque 1 é um inteiro. Então, 0,4 para 1 é 0,6. E aí fica a critério, né? Como vocês quiserem pensar para facilitar o seu raciocínio. Eu penso que você pegar o número inteiro aqui, 40, para 100 é mais prático. Então, descontar 40% equivale a multiplicar por 0,6. Olha que legal. Um produto custa Y e vai ter um desconto de 30%, a mesma coisa. Y menos 30% de X, e aí você já sabe que 30% é 0,3. Olha o processo aqui, 30 tem uma vírgula no final, desloca para a esquerda duas vezes, forma o número 0,30. Então, 0,30 para chegar em um inteiro é 0,7. Ou vocês podem pensar assim, 30%, o complemento de 30% para dar o todo, que é 100, é 70%, ou seja, 70 sobre 100, que é 0,7. Ou, continuando a operação aqui, 1x menos 0,3x corresponde a 0,7x, ou seja, descontar 30% de qualquer valor significa multiplicar por 0,7, tá? Sempre assim, gente. Desconto, vocês pegam o inverso do complemento de 100. Um produto custa Z e vai ter um desconto de 2%. Vamos fazer aqui na cabeça, sem fazer mais nada? 2%. 2% para 100, olha só, 2 para chegar em 100 é 98%. Então, é 98 sobre 100, que dá 0,98. Vamos ver? X menos 2% de X. E 2% de X, a vírgula está aqui, desloca duas casas à esquerda, pulou uma, pulou duas, e aí forma o número 0,02. E aí eu tenho 1x menos 0,02 é igual a 0,98x. Está vendo como fica fácil agora? Quando é aumento, acrescenta 1. Quando é desconto, multiplica pelo inverso do complemento do todo, que é 100%. Legal, né, gente? Então, gente, vamos lá. Conforme verificado, um fator de aumento ou desconto corresponde a 1 mais I. Gente, esse I corresponde a uma taxa de aumento ou uma taxa de desconto. Então, olha só, consideramos o aumento positivo e o desconto negativo. Gente, nós generalizamos dizendo que o fator de aumento ou desconto é dado pela fórmula 1 mais I e a taxa. Vejam só que quando a gente desenvolve, eu não sei se vocês lembram do slide anterior, que a gente fazia o desconto assim, x menos 20% de x, ou seja, esse menos que chegava na fórmula a tornava negativa, ou seja, um desconto, tá?
Então eu tenho o aumento 1 mais I, eu desconto 1 menos I, tá certo? Vamos fazer um exercício mental agora, descobrir os fatores de aumento e desconto sem necessariamente desenvolver nada na mente. Vamos lá, eu quero aumentar 20%, eu quero aumentar, e 20% eu vou pegar 20 e dividir por 100, você já sabe fazer isso, desloca a vírgula aí mentalmente, tá? Pula 2 casas à esquerda, olha só, 1, 2, formou o número 0,2. E 0,2, como é aumento, eu acrescento 1, então vai ficar 1,2. Legal, né? Gente, acontece que 20%, quando a gente divide 20 por 100, nós temos 0,2. E chamamos esse método, essa forma, de forma unitária da porcentagem, certo? É quando eu já escrevo o seu valor dividido por 100. Então vamos lá. Por exemplo, 35%. A fórmula unitária de 35% é 0,35. Então 35 dividido por 100, deslocando a vírgula, é 0,35. É ou não é? Ó, 2 casas à esquerda, 0,35. E acrescentando 1, fica 1,35. Portanto, o fator de aumento para 35% é 1,35. Agora eu tenho um desconto menos 30%. E aí vocês lembram? Quando é desconto, você não acrescenta 1. Então eu tenho 30%, para complementar 100 é 70%. Então é 70 dividido por 100, que é 0,7. Então eu multiplico pelo inverso, pelo complemento. Olha que legal, vocês já estão chegando em fatores de aumento e desconto sem precisar desenvolver matematicamente, só na mente. Então vamos lá, um desconto de 15%. Então 15 para chegar em 100, 85. Então basta eu multiplicar por 85%, ou seja, 0,85. Legal, né? Um aumento de 100%. Um aumento de 100%, 100 dividido por 100, vai dar 1. Acrescenta mais 1, vai dar 2 o fator de aumento. Multiplica por 2 quando eu quero aumentar 100%. 200%, 200%, 200 dividido por 100, vai dar 2. Soma mais 1, que é sempre eu coloco 1 quando é fator de aumento, significa multiplicar por 3. Vamos lá, um aumento de 170%. 170 dividido por 100 vai dar 1,7. Olha só, 2. Eu pulo para a esquerda 2 vezes, eu formo o número 1,7. Somando com 1 dá 2,7. Então, aumentar 170% significa multiplicar por 2,7. E dá um desconto de 60%. Vamos lá? 60% é desconto. Então, eu complemento para 100. 60 para 100 dá 40%, ou seja, 40% é 0,4. Eu multiplico por 0,4. Aumentar 500%. 500 dividido por 100 dá 5. E acrescenta 1 porque aumento é a mesma coisa que multiplicar por 6. Eu quero dar um desconto de 100%. 100% para chegar em 100 é 0. Olha que legal. Então, se eu multiplicar por 0, eu dou um desconto de 100%, eu fico com nada. Eu quero um desconto de 3%. 3% para chegar em 100, gente. 3 para complementar 100 é 97. Então, 97%. Então, 97 dividido por 100 que dá 0,97. Então, qualquer taxa, eu digo que é 1 mais I. Olha que legal. Então, vejam que entendendo o assunto, a gente já consegue mentalmente chegar no fator de aumento ou de desconto. Gente, vejamos alguns exemplos para fixarmos toda a nossa teoria. Se um produto sofre 2 aumentos consecutivos de 30% e 40%, estes 2 aumentos correspondem a um único aumento de quanto? Vamos lá, muita calma nessa hora. Preste atenção, o valor inicial do produto é X. Eu não sei quanto custa esse produto, pode custar 100, R$1.000, isso é o que menos importa. Então, ele tem valor inicial de X. O primeiro aumento, o que acontece no primeiro aumento? Ele teve 2 aumentos, um de 30% e um de 40%. O primeiro aumento, eu vou dizer que foi o de 30%. Então, qual é o fator de aumento quando eu aumento 30%? E aí vocês já sabem, mentalmente vocês já fazem. O valor unitário de 30% é 0,3, porque é 30 dividido por 100. Então, é 0,3. E o fator, quando você adiciona 1, é 1,3. Adicionando, só lembrando, porque é um fator de aumento. Então, acrescenta 1. Sempre 1. Bom, já que eu sei o fator de aumento, eu vou pegar o meu produto, que tem valor inicial de X, e vou calcular. Então, após o primeiro aumento, o produto passará de X para o seguinte. Ele passará de X
para 1,3x, porque é x vezes 1,3, que é 1,3x. Então, se fosse R$1.000, ele passaria para R$1.300, porque 1,3 vezes 1.000 seria 1.300. Mas eu não quero trabalhar com um valor específico de um produto, não importa, ele é x. Esse é o primeiro aumento. O segundo aumento é de 40%. Se é de 40%, o meu fator de aumento qual é? Ah, vocês já sabem, é de 1,4. Por quê? Porque o valor unitário de 40% é 0,4, mais 1,4. Então vejamos, o fator de aumento é 1,4. E aí eu pego o produto que tem custo anterior de 1,3x, ou seja, ele custava 1,3x com o primeiro aumento e agora teve um segundo aumento. Eu multiplico por 1,4 porque foi de 40%. Então isso tudo aqui eu multiplico por 1,4, que vai dar 1,82 vezes x. Então não importa o valor desse produto. Se eu quero dar um aumento de 30% e depois outro de 40%, basta eu multiplicar por 1,82. Que legal, né? Então, esses dois aumentos correspondem a um único aumento de 82%. Vamos agora trabalhar com números, que com números vocês têm mais facilidade de enxergar as coisas. Imagine que eu tenho R$1.000. R$1.000 no primeiro aumento vai ser 1.000 vezes 1,3, que vai dar o quê? 1.300. Precisa de calculadora, gente? Não, vocês já estão espertos. Multiplica por 1.000, desloca para a direita 1, 2, 3 casas. Aí forma o número 1.300. Tá? Na multiplicação, a vírgula corre para a direita, na divisão, a vírgula corre para a esquerda. E aí eu tenho um segundo aumento. Eu vou pegar 1.300 e aumentar novamente um percentual. Esse percentual é 40%, que o fator de aumento é 1,4. Então, 1.300 vezes 1,4 dá 1.820. E aqui vocês já sacam, 1.820, o que é que tem a ver com esse 82 aqui, 82%? É um aumento único de 82%, é multiplicar por 1,82. Se você pegar 1.000, multiplica por 1,82, desloca a vírgula 3 vezes, 1, 2, 3, forma o número 1.820. Legal, né, gente? Mas olha só, existe um dispositivo prático, não preciso fazer nada disso aqui, essa peregrinação toda aqui. O dispositivo prático é armar uma conta básica. Eu vou aumentar 30%, o fator de aumento é 1,3 e quero aumentar depois 40%. O fator de aumento é 1,4. Multiplicando 1,3 por 1,4, eu tenho 1,82. E quando eu multiplico por 1,82, eu descubro que corresponde a um aumento de 82%. Beleza? Então, olha só. Eu já sei que é um aumento, mesmo que eu não tivesse colocado aqui mais 30, mais 40, eu sei que é um aumento pelo resultado. Como deu um número maior do que 1, não deu 0, alguma coisa, deu 1,82, esse 1 eu já entendo que é um acúmulo, eu já entendo que é um aumento, tá? E que aumento é de 82%. Exemplo 2. Se um produto sofre dois descontos sucessivos de 30% e 40%, no final da operação, esse desconto corresponde a que percentual? Vamos armar o dispositivo prático aqui. Eu dei primeiro um desconto de 30%. Descontar 30% significa multiplicar por 0,7, porque 30 o complemento para 100%, que é o todo, é 70%. Da mesma forma, gente, dar um desconto de 40%, é equivalente a multiplicar por 0,6. 40 para 100 corresponde a 60%. E o valor unitário de 60 é 0,6. Multiplicando 0,7 vezes 0,6, eu tenho 0,42. E aí, quando é desconto, a gente tem que tomar cuidado. Eu multiplico por 0,42. Mas esses dois descontos não significam um desconto de 0,42. O que eu fiz aqui foi achar o fator de multiplicação. Então, olha só, eu queria dar um desconto e descobri que o fator de multiplicação é 0,42. Mas vamos fazer assim, de 0,42, ou seja, de 42% para 100 é 58. Então, o meu desconto é de 58%. Vê se não é verdade, você quer dar um desconto de 58%. 58 para chegar em 100 é 42%, ou seja, e o valor unitário é 0,42. Então, o seu fator de multiplicação. Legal, né? A gente pode fazer o seguinte para entender melhor. Preste atenção. Imagine o seu todo, que é 100%. Então, preste atenção. Eu tenho 30% e meu fator de multiplicação é 70%. Então, se eu fizer 100% menos 30%, que é o desconto que eu quero dar, eu acho o meu fator de multiplicação, que é 70%, unitariamente 0,7. Então, eu tenho o meu todo, que é 100%, eu coloco 1, menos i% é igual
a 0,42, ou seja, eu não uso 100 aqui porque eu estou trabalhando com o valor unitário, ele já está dividido por 100, então eu coloco 1. Então, 1 menos i%, que é o meu desconto que eu quero dar, eu vou chegar no meu fator de multiplicação 0,42. E resolvendo isso aqui, eu tenho o seguinte, 1 menos 0,42 passa para cá, essa fração eu pulo para cá, dá i sobre 100. Então, 1 menos 0,42 dá 0,58. Então, esse i, tá, corresponde a 0,58 vezes 100, que é 58%. Vamos lá, eu vou calcular com números, né, sempre aqui, para que vocês entendam melhor. Eu tenho R$1.000 e vou dar um desconto de 30%. R$1.000 vezes 0,7, que é o fator de multiplicação. E aí, eu deslocando a vírgula, eu tenho que R$1.000 menos 30% é R$700. Eu pego esses R$700 agora e vou diminuir 40%, que é multiplicar por 0,6, que corresponde a R$420. Isso teria o mesmo efeito que eu pegar R$1.000 e multiplicar por 0,42, que dá R$420. Legal, né? Vamos lá. Eu tenho um aumento de 40% seguido de um desconto de 30%. Então, 40% fator de multiplicação é 1,4. Por que 1,4? Porque o valor unitário aqui é 0,4. Como é um aumento, eu adiciono 1,4. E depois eu dou um desconto de 30%, ou seja, menos 30%. E esse desconto corresponde a multiplicar por 0,7, porque 30% eu quero descontar, o complemento para 100 é 70%, que é 0,7. Então, multiplicando esses dois, eu descubro que esses dois eventos podem ser realizados multiplicando por 0,98. Gente, multiplicar por um número menor do que 1 significa que eu dei um desconto. 0,98 eu estou multiplicando, tá? Como eu estou multiplicando por 0,98, não significa que eu dei um desconto de 98. Aqui é o fator de multiplicação. Você tinha um desconto, e quando você calcula o fator de multiplicação, dá 0,98. Vamos pensar o seguinte, vê se não é. Você queria dar um desconto de 2%. Para dar um desconto de 2%, 2 para 100 é 98%, ou seja, 98 dividido por 100, que é 0,98. Então, o seu desconto, na verdade, é de 2%. Observe que quando você trata de desconto, tem que tomar cuidado com o número que aparece aqui. Ele é o fator de multiplicação, não o desconto em si. Beleza? Vamos fazer isso aqui para ver se é verdade? Então, você tem o seu todo. Estou trabalhando com o valor unitário, por isso que eu uso 1 aqui. 1 menos i%, ou seja, a gente já sabe que quando você tem 100% e você tira o valor que você quer descontar, você tem o fator de multiplicação. 100 menos 2%, que é o que eu quero descontar, dá 98%, que é o meu fator de multiplicação. Tá? De igual modo eu coloco aqui. 1 menos 0,98 é igual, passa essa fração para cá, passa positivo 1 sobre 100. E aí eu tenho 1 menos 0,98 dá 0,02, que é igual a i sobre 100. E cruzando aqui, multiplicando, eu descubro que essa taxa é de 2%. Beleza? Quando vocês multiplicam, de fato, vocês acham um fator de multiplicação. E aí vocês precisam inverter para realmente achar a taxa de desconto.